106.1. Bom dia mais uma vez todo o pessoal das redes sociais, né? As pessoas que me acompanham tanto pelo rádio, é a única emissora hoje a ter o rádio, que é a FM 106.1. Você está no carro, vai sintonizar, tá aí. Se você esteja com o radinho ligado, você vai estar me acompanhando. E pelas redes sociais, através aí do Instagram e através aí também do Facebook. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal da Lanchonete Água na Boca. Alô, pessoal da Lanchonete Água na Boca. Juliana, bom dia a todos vocês aí, viu? Bom dia o pessoal aí da Água na Boca, ali perto do Postão. Grande abraço a vocês aí, viu? Grande abraço a todo o pessoal que está aí no Postão, né? Por sinal, é a esposa do Dr. João Paulo, que está aqui comigo hoje, que vai conversar comigo. Ele é esposo da doutora Jaine, que é lá do Postão, né, doutor? Bom dia. Deixa eu só pedir ao pessoal da técnica aqui, já vai. Isso. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, obrigado, Jackson Luiz, pelo convite, agradeço por estar aqui, obrigado aos ouvintes aí de Ourinhos e região. Então, prazer, sou João Paulo Barilha, eu sou neuromuscular, trabalho aqui em Ourinhos na clínica Evoluir, é perto da costelaria. Frente ali a costelaria. E é uma clínica interessante que é multidisciplinar, a gente tem a equipe multi lá, tem psicologia, fono, terapia ocupacional, e a gente tem bastante assim, como neuro, eu atendo tanto adultos quanto crianças, né? E esse mês de abril é o mês azul, que é o mês com conscientização do TEA, né? Do transtorno do espectro autista. Olha, estou recebendo hoje aqui esse grande profissional, Dr. João Paulo, neuromuscular, neurologista, esposo da doutora Jaine, que é dentista lá no Postão, e ele que trabalha aí com a clínica Evoluir, né? Um grande profissional da área, e a gente está sempre recebendo aí esses grandes profissionais que vem aqui trazer sempre um ensinamento a mais para nós, né? Tirando muitas dúvidas, principalmente aí nesse mês, é o mês azul, o mês da conscientização do transtorno do espectro autista, né? Mês de abril. Que, por sinal, é um dos temas que hoje está sendo muito bem tratado em todo o Brasil, inclusive até novelas da Globo está colocando esse assunto, né? Sim, exatamente. Inclusive tem um menininho da novela da Globo, das 9, que demoraram, inclusive a mãe, os pais demoraram para descobrir, foi através de uma outra personagem que começou a perceber que o menininho sofria com que era autismo, né? Sofria com autismo. E então hoje é um tema assim muito importante, né? E a gente tem que tratar isso com muita responsabilidade e com muito amor e com muito carinho também, né? Dr. João Paulo, seja muito bem-vindo ao programa do Jackson Luiz. Nós falamos agora ao vivo aqui, tanto pelas nossas redes sociais, né? E também através do rádio. Então você está pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e mais rádio, muita gente te acompanhando, doutor. Vamos começar falando sobre um diagnóstico, né? O doutor João Paulo, quais são os sinais precoces que os pais devem observar para identificar o autismo em crianças, doutor? Pois bem, primeiro, a criança sempre tem que ter o acompanhamento com o pediatra, né? Então, em geral, as primeiras pessoas que vão notar alguma percepção, pode ser a mãe, pode ser a avó, mas pode ser o pediatra, às vezes pode ser até o professor da creche, o professor da escolinha, né? Vai ver que a criança está com uma dificuldade na interação social entre as crianças, entre os adultos, vê que tem alguns movimentos estereotipados, né? É muito comum pensar na criança que às vezes está fazendo alguns movimentos repetitivos, às vezes com um bater de mãos, às vezes com andar na ponta dos pés. Quando tá brincando, também às vezes a criança que tem TEA, né, tem transtorno espectro autista, às vezes faz um movimento de ficar alinhando os brinquedos, né, ao invés de ele brincar assim com bagunça, assim dizendo, ele acaba fazendo uma coisa meio que bem estereotipada, ele alinha, né, ou ele faz muito movimento de ficar girando também, uma coisa assim, além do normal, uma coisa que pode chamar atenção. E também a pessoa que tem muitos sintomas sensoriais, então às vezes a pessoa assim, logicamente, todo mundo tem sua mania, né, mas às vezes quando passa do limite, então assim, uma criança que não aceita de jeito nenhum tomar banho, ou não aceita cortar o cabelo, ou uma coisa muito desgastante, e para alimentação também, às vezes a criança tem que ser uma coisa totalmente regrada, então a pessoa não aceita novos alimentos, tem que ser uma coisa separada, não mistura
o arroz com feijão, tem que ser uma coisa tudo bem seca e separadinho. Então, são alguns sintomas, assim, eu acho que mais clássicos que chamam a atenção, né? Claro, na dúvida sempre passa com o neurologista para ter avaliação, né? Mas esses sintomas, então, acho que são as coisas que mais chamam a atenção, né? Num caso desse, existe na sua profissão, você é neurologista e neuromuscular. Para se encaminhar para um neuro, tem que passar pelo pediatra primeiro. O médico, o profissional, ou existe o neuropediatra também? Exato, é assim, logicamente, o médico, ele pode estar capacitado, né, para fazer avaliação, muitas vezes o pediatra que acaba fazendo um encaminhamento, né, mas pode ser às vezes até o da escola, por exemplo, muitas vezes a escola chama os pais, né, o pai, a mãe, fala, olha, seria interessante procurar uma ajuda, procurar um neuro, né, isso acontece muito isso da escola, em geral as escolas são muito bem receptivas, assim, toda vez que eu peço um relatório escolar, elas são super legais, fazem um relatório bem detalhado, assim, porque muitas vezes uma das coisas que é interessante fazer o diagnóstico, né, mais precoce, é ter o tratamento, né, que muitas vezes a criança vai fazer parte do tratamento, ter o professor auxiliar na sala de aula, ter um reforço escolar, né, então é muito interessante. Assim, como neurologista, eu tô acostumado a atender adultos e crianças, né, como eu sou neuromuscular, eu lido muito com doenças raras, então é muito comum eu acabar pegando, assim, diferentes faixas etárias, então tem muita doença que tem sintoma cognitivo, então, que vai dar sintomas semelhantes ao autismo, que a gente fala que é o TEA secundário. Existe uma diferença só do neurologista e do neuromuscular? Existe uma diferença? Olha, na verdade são subespecialidades, né? Juntas. São subespecialidades, né? Assim, né? No caso, eu fiz meu fellowship de doenças neuromusculares na Unifesp, meu mestrado também na Unifesp, hoje em dia tô lá como preceptor também na neuromuscular. Mas assim, por exemplo, nas doenças neuromusculares especificamente, eu mexo muito com miastenia, com distrofia muscular. Então tem algumas doenças, por exemplo, Duchenne, né, distrofia muscular, que a criança vai ter um comportamento de autista, vai ter um TEA, só que é um transtorno espectro autista secundário a uma doença específica. Então, eu acredito que o neuromuscular tem essa capacidade de sentir também não só o paciente com TEA, mas também procurar outras doenças além do TEA, né? Porque é importante isso. Às vezes a criança tem um sintoma, tem a doença do TEA, mas às vezes pode ter uma doença associada, né? Que nem o meu mestrado é sobre adrenoleucodistrofia ligada ao X, que é uma doença rara, ligada ao cromossomo X, afeta meninos, né? E a criança, às vezes muitas vezes tem o diagnóstico, não é que tá incorreto, mas ela tem um diagnóstico inicial de autismo, de TEA, né? E às vezes a pessoa vai crescendo e vai tendo alterações de dificuldade para andar, começa a ter quedas. Então eu acho que é importante ter, assim, o mais precoce possível, passar no especialista para ter uma avaliação completa. Certo. O senhor disse que nessa especialidade, o diagnóstico é quando a criança começa a ter muitos tombos. Então, são crianças que já no começo da vida, quando elas começam a andar. Exatamente. Em geral, a criança pode ter um atraso do desenvolvimento, né? Então, por isso que é importante ter o pediatra. Então, se o pediatra tá sentindo que tá alguma coisa diferente, é importante ter uma avaliação. Então, o que o pediatra, em geral, ele vai avaliar? Tem um atraso do desenvolvimento motor, né? Então, assim, às vezes a criança é mais molinha, tá com dificuldade para sentar. Isso é tudo causado pelo próprio cérebro da gente, doutor? É que tem diferentes causas, né? Em relação... que às vezes a doença do autismo, né? Não está... É um transtorno espectro autista. Às vezes ela pode estar associada com outras doenças. Então, todo paciente que eu passo em consulta é essencial, né? Fazer um exame físico neurológico bem feito, fazer uma avaliação de necessidade de exames complementares, muitas vezes acaba pedindo uma ressonância de crânio, né, para ver se tem alguma comorbidade, porque assim, a gente quer fazer o diagnóstico mais precoce possível, né, então a gente não quer fazer aquele diagnóstico quando a pessoa tá com muita comorbidade, né, a gente tenta fazer o mais precoce possível, né, então tem alguma alteração do comportamento, tem alguma coisa estranha, sugiro fortemente passar no neuro.